Você já se sentiu preso? Como se sua vida espiritual estivesse em um platô, repetindo as mesmas orações, lutando contra as mesmas fraquezas, frequentando a igreja, mas sentindo que algo fundamental não está mudando. Você olha para trás, para os últimos anos, e se pergunta: eu realmente cresci? Estou mais parecido com Cristo hoje do que eu estava ontem? Essa sensação de estagnação espiritual é uma das lutas mais silenciosas e frustrantes da jornada cristã. Mas e se essa sensação não for um sinal de que Deus te abandonou, mas um convite dele para algo muito mais profundo? E se o desconforto que você sente não for o fim da linha, mas o início da verdadeira transformação? A fé não foi feita para permanecer na infância, trancada no berço do conforto. Assim como uma semente que precisa romper a terra para alcançar a luz, nossa fé precisa ser impulsionada para a frente, em direção à maturidade. Permanecer inalterado é resistir ao propósito de Deus em você. Hoje, vamos mergulhar no coração do que significa crescer espiritualmente e orar juntos com um clamor que pode mudar tudo. A palavra de Deus é clara. O crescimento não é uma opção na vida cristã, é um chamado. Mas como esse crescimento realmente começa? O apóstolo Pedro nos dá a primeira chave fundamental. Ele nos diz como bebês recém-nascidos desejem o leite puro da palavra para que por meio dele possam crescer. Ninguém nasce um gigante na fé. Quando nascemos de novo, somos como crianças espirituais. E assim como um bebê anseia naturalmente pelo leite, nós devemos ansiar pela palavra de Deus. O leite espiritual não é opcional, é vital. Sem ele, nossa fé não pode crescer. Sem ele, nosso espírito se torna fraco e desnutrido. Jesus confirmou isso quando disse que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão sustenta o corpo, mas a palavra sustenta a alma. Se você não alimentar seu espírito com as Escrituras, não terá força para resistir à tentação, para suportar as provações ou para caminhar fielmente com Cristo. Um desejo ardente pela palavra de Deus é o primeiro sinal de um coração que quer crescer. Mas apenas se alimentar da palavra é suficiente? E se for possível ter a cabeça cheia de conhecimento bíblico, mas o coração vazio de graça e amor? É aqui que a jornada da maturidade se torna mais complexa e mais bela. A Bíblia nos mostra que o crescimento tem duas asas e precisamos de ambas para voar. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, nos dá o próximo comando: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer. O comando é claro, e ele menciona as duas áreas essenciais, graça e conhecimento. São as duas asas que equilibram a vida cristã madura. Primeiro, a graça. A graça é um dom. É a bondade imerecida derramada por Deus sobre pecadores como nós. O Evangelho de João nos diz que Jesus era cheio de graça e de verdade. Ele perdoou aqueles que o escarneceram, curou aqueles que duvidaram dele e amou aqueles que o traíram. Isso é graça, bondade estendida a quem não merece. E se somos seguidores de Cristo, também devemos crescer em graça. Isso significa perdoar mesmo quando é difícil. Significa amar aqueles que nos rejeitam. Significa mostrar bondade a quem não tem nada para nos dar em troca. O crescimento na graça transforma nossos relacionamentos. Ele nos leva além do que é natural e nos chama a refletir o amor sobrenatural de Cristo. É a graça que amolece nosso coração. Mas Pedro também diz para crescermos no conhecimento. Deus mesmo declarou em Oséias que meu povo perece por falta de conhecimento. E este não é um conhecimento meramente intelectual, é uma verdade que dá vida. Um soldado não pode lutar no campo de batalha se não souber como usar sua armadura. Da mesma forma como filhos de Deus, devemos conhecer a palavra. Devemos entender as promessas de Deus, o poder da oração, a orientação do Espírito Santo e a realidade da guerra espiritual. O conhecimento nos ensina a criar nossas famílias em um mundo caído, a viver com integridade quando a cultura nos pressiona, a fazer concessões
e a produzir bons frutos em nossas vidas diárias. O conhecimento nos equipa com discernimento, para que quando as mentiras vierem, nós as reconheçamos. Quando as tentações aparecerem, nós as resistamos. E quando as tempestades chegarem, nós permaneçamos firmes. No entanto, conhecimento sem graça pode nos tornar duros, críticos e arrogantes. E graça sem conhecimento pode nos tornar ingênuos, instáveis e vulneráveis. Ambas as asas são necessárias e ambas estão enraizadas em Cristo. Para amadurecer, você deve beber profundamente de sua palavra e caminhar diariamente em seu espírito. Mas sejamos honestos, o crescimento não é instantâneo. Assim como uma árvore não cresce da noite para o dia, nós também não. O crescimento é lento, constante e muitas vezes oculto. E por vezes, o crescimento é doloroso. Assim como a poda é necessária para que uma árvore dê mais frutos, Deus também nos poda. Ele remove hábitos, atitudes ou até mesmo relacionamentos que nos impedem de avançar. Pode doer no momento, mas a poda é uma prova de seu amor, pois Jesus disse: todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A maturidade espiritual não é sobre quanto tempo você está na igreja, mas sobre o quanto você foi transformado à imagem de Cristo. É vista quando seu coração se torna mais brando, sua paciência se aprofunda e seu amor se estende. É vista quando sua confiança em Deus se torna inabalável. Paulo escreve em Romanos 12:2: não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Esta é a essência do crescimento, ser transformado de dentro para fora. Então, como podemos orar por essa transformação? Como podemos nos render a esse processo de crescimento, mesmo quando ele é desconfortável? É neste lugar de desejo e rendição que nos aproximamos de Deus. A oração a seguir não é uma fórmula mágica, mas um clamor sincero de um coração que anseia por ser tudo o que foi criado para ser. Oremos juntos. Senhor Jesus, eu reconheço hoje que ainda não sou quem Tu me chamaste para ser. Estou em uma jornada e nesta jornada eu preciso desesperadamente de Ti. Preciso que me moldes, me ensines, me formes e me faças crescer. Senhor, ajuda-me a crescer como crente nas profundezas do meu espírito. Ajuda-me a crescer em amor, em bondade, em coragem e em sabedoria. Pois eu vivo em um mundo cheio de pecado, tentação e confusão. Todos os dias sou confrontado com escolhas que me aproximam de Ti ou me afastam. É por isso, Senhor, que peço por sabedoria e conhecimento para me guiar. Pois sem a Tua palavra, sem a liderança do Teu Espírito, sou como uma ovelha sem direção. Mas contigo, Senhor, eu encontro o caminho da vida. Pai, ajuda-me a viver verdadeiramente como um discípulo maduro e frutífero. Eu não quero permanecer um infante espiritual. Não quero ficar preso na imaturidade. Eu quero crescer em Cristo para refletir seu caráter e dar frutos que glorifiquem o Teu nome. Então, Senhor, eu oro. Envia o Espírito Santo para ser meu ajudador. Espírito Santo, vem e me ensina. Convence-me do pecado. Fortalece-me. Espírito Santo, eu não posso crescer sem Ti. Não posso caminhar neste caminho com minhas próprias forças. Ajuda-me a desenvolver minha salvação com temor e tremor. Ajuda-me a crescer na graça e no conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, ajuda-me a alcançar um nível de maturidade espiritual que Te agrade. Um nível onde eu entenda que, embora eu possa tropeçar, Tu me deste a graça para me levantar novamente. Um nível onde eu não mais fuja das provações, mas aprenda a confiar em Ti no meio delas. Um nível onde eu não apenas fale de fé, mas a viva com consistência e integridade. Lembra-me, Senhor, que tudo o que permites em minha vida tem um propósito. Até a dor, até as decepções, até as demoras. Pois em cada provação, Tu estás me moldando. Em cada estação, Tu estás me ensinando. O crescimento muitas vezes vem através do fogo, mas o fogo me refina para refletir Tua glória. Tua palavra em Colossenses
Declara que devemos ser preenchidos com o conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possamos andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Senhor, que isso seja verdade em mim. Enche-me de sabedoria e entendimento, não por orgulho, mas para que eu possa andar de uma maneira que demonstre um caráter divino. Ajuda-me a andar em integridade, em humildade, em paciência e em amor. Que o Espírito Santo me ensine diariamente a te amar com todo o meu coração, com toda a minha mente e com toda a minha alma. Que meu crescimento seja visto em ações que te glorificam. Dá-me paixão, Senhor, uma fome intensa para alimentar meu espírito diariamente. Acende dentro de mim um fogo para abrir minha Bíblia, para meditar em Tua palavra e para orar sem cessar. Não me deixes esfriar. Não me deixes contentar com uma fé superficial. Mantém-me buscando mais de Ti. Mantém-me desejando uma intimidade mais profunda, um conhecimento mais profundo e uma obediência mais profunda. Ajuda-me, Senhor, a correr a corrida com perseverança. As Escrituras me dizem para lutar o bom combate da fé, para deixar de lado todo o peso e o pecado que me envolve e para correr com perseverança a corrida que me foi proposta. Então, Senhor, fortalece-me para continuar avançando, fortalece-me para negar minha carne, para carregar minha cruz diariamente e para Te seguir fielmente, Rei Jesus. Eu dependo de Ti, sem Ti sou fraco, mas em Ti sou forte. Então ajuda-me, Senhor. Ensina-me a resistir à tentação, a resistir aos esquemas do inimigo. À medida que amadureço, ajuda-me a viver de forma diferente, a perdoar rapidamente, a amar incondicionalmente, a mostrar bondade mesmo quando sou mal compreendido, e misericórdia mesmo para com aqueles que me ferem. Senhor, molda meu caráter dia a dia. Molda-me à imagem de Cristo. Que Tua palavra renove minha mente. Que Teu Espírito purifique meus motivos. Que Teu amor transborde da minha vida, para que outros possam ver Cristo em mim. Tu és fiel para completar a boa obra que começaste em mim, e por isso eu Te dou a glória. Ao fazermos esta oração, uma verdade final se revela. O objetivo do crescimento espiritual não é a nossa própria perfeição, mas algo ainda maior. Não se trata de nos tornarmos bons por nossos próprios esforços. Trata-se de nos rendermos ao processo de transformação para que Cristo seja visto em nós. A maturidade não é um troféu que conquistamos, mas um reflexo que emitimos. A Bíblia diz que somos transformados em Sua imagem, de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Essa é a jornada. Cada passo de obediência, cada ato de perdão, cada momento de estudo da palavra é uma pincelada do artista divino em nossa alma. Portanto, não desanime se o crescimento parecer lento. Não desista se você tropeçar. Abrace o processo. Deseje o leite da palavra. Busque crescer na graça e no conhecimento. Permita que Deus te pode, confiando que Ele está te preparando para uma frutificação maior. A jornada da transformação é a mais importante da sua vida. Não é sobre o que você faz, mas sobre quem você está se tornando. E a promessa é certa. Aquele que começou a boa obra em você será fiel para completá-la. Se esta oração e reflexão despertaram em você um desejo profundo de crescer e se tornar tudo o que Deus te chamou para ser, declare seu compromisso com esta jornada nos comentários, escrevendo: Senhor, faz-me crescer.